Vitor Gelman é sócio da V1M Consultoria em Gestão e Negócios, natural de Belo Horizonte. Liderou por 7 anos uma marca escolar familiar fundada em 1954 até concluir sua venda para o segundo maior grupo educacional do Brasil. Seguiu carreira em consultoria com foco em educação executiva e atuou como diretor executivo da SME The New Education em 2023. Com formação em comunicação por instituições como G4 Educação, Conquer, The Speaker, palestrou em um TEDx após ser premiado como mentor destaque no projeto Politize, impactando mais de 5.000 pessoas. Ao longo de toda esta jornada, ele entendeu um aspecto primordial da comunicação. Não importa o quanto você sabe sobre algo, mas sim o quanto as pessoas conseguem te entender. Seja muito bem-vindo, Vitor. Que honra, Mark. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar nessa casa tão especial no Business Talks Podcast. Pessoas tão bacanas já passaram por aqui. Fico muito honrado com o convite e que a gente possa gerar muito conteúdo de valor para as pessoas que estão nos assistindo. Seja um momento muito rico para a gente falar sobre vários temas. A gente tem muita coisa para a gente falar e a ideia, obviamente, é direcionar sobre comunicação e oratória, mas a gente passar também sobre como isso impacta vendas, relacionamento entre pessoas, especialmente casais ali, o relacionamento amoroso, afetivo, também é bastante interessante. E por fim, a gente entender por que comunicação e oratória são dois aspectos tão importantes na vida de uma pessoa. Excelente. Inclusive, eu tenho a honra de ter você como amigo também, não apenas o convidado de hoje. Então isso facilita muito o nosso podcast. Agora, a gente foi colega de profissão por muitos anos. Você também trabalhou no setor educacional, em colégio, em Belo Horizonte. Conta um pouco pra gente da sua jornada até o momento atual. O que te levou até aqui? Fala um pouquinho pra gente. Excelente, Mark. Minha jornada, na verdade, eu falo que carreira, a gente não trabalha com transição de carreira. Normalmente a gente trabalha com evolução de carreira. Afinal, todas as experiências que a gente viveu, elas são causa para um próximo passo, para uma próxima conquista, para um próximo movimento ou para um próximo momento também. Mas questão de comunicação, especialmente, eu vou linkar minha história com isso. Desde criança eu sempre fui extremamente comunicativo. Sabe aquele menino que a mãe falava assim, nossa, mas você pergunta tudo, você quer saber tudo o tempo inteiro, pergunta demais. Eu sempre fui essa criança, desde pequeno. E sempre, desde lá atrás, desde os meus talvez ali 12, 13 anos, eu já fui representante de turma na escola. Depois, quando eu fui para a faculdade, eu fui líder de diretório acadêmico. Depois entrei em comissão de formatura. Eu sempre gostei desses movimentos de liderança. E ser líder passa muito sobre comunicação e oratória. Por que liderança, comunicação e oratória tem muito a ver? Porque quando você está numa posição de liderança, aquilo automaticamente demanda uma habilidade boa de influência e persuasão com outras pessoas. Voltando à história, sempre tive essa conexão, sou formado em administração de empresas pelo IBMEC, onde até a gente teve um vínculo ali indireto, porque você também é ex-aluno da faculdade. Tive a oportunidade de me formar depois fora do país. Eu fui fazer faculdade, o final da faculdade, o meu último ano na IE, em Madrid. Era uma bolsa que o IBMEC oferecia e sem resguardo e sem meio termo, mas eu tenho muito orgulho dessa conquista, porque era uma única vaga para todos os IBMECs para fazer esse intercâmbio nessa faculdade. E eles avaliavam o CR, que era o coeficiente de rendimento, e sua performance no TOEFL. E eu tinha ambos muito bons. Eu tinha um TOEFL muito relevante e eu tinha um CR de 91 na faculdade. Então tive essa oportunidade e aí tem uma grande virada na minha jornada. Eu me formei fora do país e eu ia voltar para o Brasil temporariamente, porque a minha ideia era fazer a minha carreira no exterior. Eu queria fazer carreira na Espanha, onde eu tinha morado, e eu tinha sido aprovado por uma pós-graduação em Madrid. E essa pós-graduação começava em setembro de 2016, e a minha graduação terminou em dezembro de 2015. Aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa nesse período, eu vou trabalhar com você, então, na empresa da família. E aí entrei na empresa da família e fiquei 8 anos. Eu acabei não voltando para a pós-graduação, fiquei 8 anos na empresa da família,
que era um colégio muito tradicional aqui de Belo Horizonte, a Escola Santo Tomás de Aquino, e a gente fez um trabalho de reestruturação da escola nesse período. A escola vinha de um momento mais desafiador e a gente teve um crescimento muito significativo nessa jornada de 8 anos, que culminou com a venda da nossa empresa em 2022 para a Inspira, que é o segundo maior grupo educacional no Rio de Janeiro. Que é hoje controlado por grandes players, tanto de private equity quanto do setor bancário brasileiro. E aí, depois desse M&A, eu resolvi viver uma experiência em São Paulo. Fui viver durante 1 ano em São Paulo. Tive a oportunidade de conhecer uma das pessoas mais inspiradoras, que foi o João Kepler, que é um grande investidor de Venture Capital, um dos maiores do Brasil. E eu trabalhei no ramo de educação executiva, lá na SME, que era a empresa dele. Junto com o filho dele, que é o Theo, que também é uma das pessoas mais interessantes e com visão de negócio que eu já tive a oportunidade de conhecer. E aí, passado esse momento, eu falei, bom, eu gosto muito dessa área de educação executiva, eu sei muito bem me comunicar e eu comecei a estudar muito sobre comunicação em paralelo ao meu período em São Paulo. Comecei a aprimorar essa tese, entender muito sobre como que funciona a dinâmica de comunicação, como que funciona a questão de PNL vinculada à comunicação, persuasão, influência, comunicação nas suas diferentes esferas, tanto na esfera corporativa, quanto na executiva, quanto na empresarial, quanto na relacional e profissional. E aí eu comecei a aprimorar e resolvi então abrir a minha própria empresa de treinamento, que é a V1M, que é a empresa hoje a qual eu sou sócio. E num primeiro momento eu direcionei todos os meus treinamentos para um treinamento in company, no B2B. Então fazia esses treinamentos, mas aí vem uma grande particularidade da minha história. Eu não dava visibilidade sobre esses treinamentos. Eu dava os treinamentos, terminava o treinamento, eu ia embora para minha casa. No máximo, Mark, eu fazia um post no LinkedIn falando sobre o treinamento. Até que um belo dia, nessa jornada, uma das pessoas com as quais eu tive relacionamento ali para poder fazer o treinamento, ela me falou assim, o treinamento vai terminar e como é que os meus alunos, eu estava fazendo para uma comunidade de trainees, ela falou assim, como é que os meus alunos vão te achar? Aí eu falei assim, lá no LinkedIn. Aí ela falou assim, com todo respeito, LinkedIn é o... Você não tem que estar no LinkedIn não, você tem que ir pro Instagram. Aí eu falei, mas como é que eu vou pro Instagram? Meu Instagram ele é fechado, eu tenho foto minha de sunga na praia, na balada com os meus amigos, tomando combo em festa, pouco acadêmico, muita vida social ali. Sim. Ela falou assim pra mim, pega seu Instagram, oculta todas essas fotos suas, abre o seu Instagram, coloca ele aberto para qualquer pessoa poder seguir e faz uma publicação para criar conteúdo. E aí eu fiz uma publicação sobre o treinamento. Terminar o treinamento, 60 seguidores a mais. Pô, Mark, tinha 2.000 seguidores. Tô falando de 3% da minha base, eu ganhei num treinamento. Aí eu falei, tem jogo nesse negócio aqui. E aí comecei a estudar, cara, a jornada do digital. Errei muito. Entrei num trabalho inicial com pessoas que não fizeram muito sentido. Encontrei uma social media que me abriu muito a cabeça, que chamava Rayane Paris, que ela era lá do Nordeste e ela me ajudou no início da minha jornada, mas ela estava à distância e eu precisava de alguém perto de mim. E aí então eu resolvi trazer uma pessoa para mim, do meu lado, que é o Vitor, que está comigo até hoje, que é hoje o meu videomaker. Né? Tem um belo nome. Exato, exatamente. Que é hoje o meu videomaker. E aí a gente começou a criar conteúdo. Eu não sabia nada sobre criação de conteúdo, teste de formato, teste de conteúdo, sabia nada. Nunca me imaginava nessa jornada do digital. Até que eu viralizei o meu primeiro vídeo, Mark. E aí quando você viraliza o primeiro vídeo e você vê ali entrando 10.000, 12.000 seguidores no orgânico, você fala, cara, tem muito jogo nesse mercado aqui. Ainda que o mercado digital seja mais desafiador do que há 4 anos atrás. Ainda é um mercado de muito potencial. Tem uma estimativa que fala que o mercado digital ainda vai quintuplicar de tamanho nos próximos anos. É um mercado já grande, se não me engano, hoje movimenta em torno de 20 bi de reais no Brasil, mas tem uma perspectiva gigantesca pela frente ainda. E hoje a gente tem várias plataformas, TikTok, YouTube, Instagram, etc. E aí comecei minha jornada no Instagram. Meu Instagram hoje tem quase 90.000 seguidores. Isso tem 5 meses. Impressionante. E isso me chamou muita atenção, porque o Instagram virou para mim um canal de prospecção de leads, de relacionamento com oportunidades de treinamento. E é o meu projeto grande para o ano de 2025 é fortalecer muito essa criação de conteúdo lá dentro e começar a estruturar a minha parte de produtos também, etc. Mas muito sobre geração de valor. Eu quero ajudar as pessoas com conteúdo que de fato faça sentido. Porque, com todo respeito, tem muita gente que vende muita porcaria na internet. Eu já comprei vários cursos muito ruins na internet, pessoas que se intitulam experts em algum tema e, na verdade, não são.
Então eu quero de fato gerar valor para essas pessoas com o conteúdo que eu já venho criando ali de forma gratuita, vamos dizer assim, dentro do meu Instagram. Mas a tese é fortalecer isso cada vez mais e continuar com os treinamentos, porque eu amo palco, Mark. Se eu te falar uma coisa que eu adoro entrar no palco e falar para um monte de gente. Eu já falei para auditórios de 700, 800, 900 mil pessoas e, cara, aquilo me dá um tesão absurdo. Mas tem muita gente que tem muito medo, treme, fica muito ansiosa, até mesmo numa estrutura pequena. E a minha ideia é ajudar exatamente essas pessoas. Nossa, eu tô acompanhando a sua jornada desde o início, né, no digital, igual você falou, tem 5 meses, mas você teve uma evolução impressionante. E o conteúdo que você tem entregue, pelo menos de segunda a sexta, né, de segunda a quinta, porque na sexta é um conteúdo mais leve, é um conteúdo mais tranquilo. Que você me explicou. Exato. É um conteúdo que é muito rico, né? Sim. Serve para vendedores, ou então para quem vai fazer uma palestra, alguma coisa assim. Eu mesmo tenho assistido a alguns e falo, nossa, essas dicas são interessantes. E às vezes a gente não usa no nosso dia a dia. Total. Mas é muito bom ter alguém que direciona dessa forma. E você fez, eu imagino, algumas consultorias, né, no digital para aprender essa dinâmica. Igual você teve alguns vídeos que chegaram a 5 milhões de visualização. Exato. Visualizações, né? No caso, teve um com a Cíntia Chagas, né, que é um pouco polêmico. Conta pra gente qual que é a inteligência por trás, né, desse trabalho que você tem feito. Tem 2 coisas, Mark, que eu aprendi no digital que são extremamente importantes. A primeira, começou, não para mais. O importante no digital é não parar. Pela questão do algoritmo. Quando você começa a criar conteúdo e você eventualmente para, o algoritmo começa a te posicionar numa posição muito desconfortável para a visualização e disparo do seu conteúdo. E a segunda coisa, Mark, eu falo muito sobre comunicação também, é um grande insight que eu tenho, é o seguinte: você não precisa ser bom para começar. Você tem que começar para ficar bom em alguma coisa. Excelente. Existe um bloqueio muito forte em comunicação que as pessoas se travam para falar em público, muito sobre a questão de que a gente chama de bloqueio do perfeccionista, que é um autobloqueio que a gente tem consigo mesmo e que a gente sempre acha que o que a gente fez não tá bom. Não tá suficiente, eu não tô bonito o suficiente, eu não tô arrumado o suficiente, a minha fala não tá legal o suficiente. E sabe o que é o mais engraçado dessa história? Eu tenho um vídeo viral, Mark, que eu tinha acabado de fazer implante capilar, eu tava careca, horroroso, e não era só o implante, eu tava com 2 espinhas na cara gigantescas, eu tava com uma espinha na testa, uma espinha na bochecha, enormes. Eu falei, cara, quando eu gravei esse vídeo, eu falei, esse vídeo tá péssimo. E aí o Vitor, que trabalha comigo, falou assim, cara, o importante é não parar. E você não tem que ser bom para começar, tem que começar para ficar bom. Eu falei, cara, então vamos postar. Aí, foda-se. E aí, cara, postamos o vídeo. E aí o vídeo começou a tracionar, cara, começou a tracionar. E aí, o outro ponto que eu sempre falo, cara, no digital, é a questão da autenticidade. É você ser você. Porque muitas vezes as pessoas querem muito se maquiar no digital, se preparar, se colocar numa posição diferente, num personagem diferente, que foge à essência, a não ser que aquele personagem tenha sido criado de forma proposital, ou ajustado de forma proposital. E você perguntou sobre a Cíntia Chagas. E aí eu quero falar uma questão sobre ela. Eu admiro demais a Cíntia. A Cíntia, eu fiz um react de um vídeo dela, porque a Cíntia, ela normalmente corrige todas as pessoas que falam errado ou que mandam uma pergunta errado. E ela, dessa vez, quando ela recebeu essa pergunta na caixinha de perguntas, ela não corrigiu o português. E eu fiz um react sobre ela. Da mesma forma como ela reage aos comentários de outras pessoas, ou às perguntas, eu reagi ao react dela. E foi um vídeo viral. E aí vem uma questão também do digital relevante, que é: esteja preparado para ser amado e odiado ao mesmo tempo. Porque ali foi minha primeira experiência com haters. Porque entenderam que eu tinha pego um corte da fala dela e, na verdade, eu respondi praticamente todos os 3.500 comentários que tiveram no meu post, na mão, um a um, para dizer, olha, aqui o seguinte, eu não cortei o vídeo, ela não corrige a pessoa nesse vídeo. Então tá entregue aqui o material completo, eu fiz só uma análise sobre o que ela fazia também. Então, a jornada disso ficou o grande aprendizado de que seja amado e seja odiado. E tem aquela máxima que dizem, falem bem ou falem mal, mas falem de mim.
E aí cabe a cada um entender se consegue viver com essa estrutura ou consegue suportar esse caminho também. Tem gente que fica muito mal. Ah, porque eu não consigo lidar com o hater, com a energia do hater, etc. E aí eu vou deixar aqui um hack super bacana para quem está começando o digital e recebe hater no comentário. Presta atenção, se liga nisso. O hater entrou no seu post e aí ele pegou e escreveu um comentário falando mal. Ao invés de você entrar batendo boca, responda ao comentário desse hater com uma pergunta. Sabe por quê, Mark? Porque ele vai voltar e vai responder mais. E aí você faz outra pergunta e ele responde de novo. E quanto mais ele responde, mais o algoritmo entrega. Mais o algoritmo distribui, porque ele está voltando e seu vídeo está tendo cada vez mais visualização. Então esse é um cuidado extremamente relevante que as pessoas têm que ter, porque às vezes elas querem só encerrar o assunto, sendo que na verdade o hater pode ser um caminho para você explorar cada vez mais o seu conteúdo. Isso é interessante. Embora a gente já viu alguns exemplos, né? Tem o Thales Gomes recente, Exato. Né? A gente estava até junto na época. Exato. Que ele até se afastou por um tempo do Instagram e até mesmo da empresa para abafar. Mas lidar com os haters realmente eu não acho que é para qualquer um, porque exige muita inteligência emocional, né? Para você se controlar e tudo. Mas você está fazendo um trabalho muito bacana. Dentro do que você percebeu que viraliza dentro de comunicação e oratória, do feedback que você está tendo com os seus espectadores, o que você percebe que é o que dá mais engajamento no sentido que o público mais demanda? É o medo de falar em público? O que você acha? A questão mais relevante que eu recebo, a dúvida mais comum que eu tenho é sobre o medo de falar em público. As pessoas que normalmente elas ficam muito ansiosas, elas têm os sinais fisiológicos de uma ansiedade. Então é uma mão tremendo, uma mão suando, uma taquicardia, a questão da sudorese, são características super comuns de quem está no movimento de ansiedade para falar em público, o que é extremamente natural. Mas a grande questão, Mark, que eu sempre falo é o seguinte: as pessoas elas não têm medo de falar em público. As pessoas elas têm medo de falhar em público. Sabe por quê? Porque a dor da rejeição, ela é entendida pelo corpo humano da mesma forma que a dor de uma agressão física. Então, quando você está numa posição de palco, você está ali sobre algumas vulnerabilidades. A primeira, de ser rejeitado. A segunda, de ser criticado. E a terceira, de você não ser acompanhado, ou seja, as pessoas ignorarem o que você tem para dizer. Então, aquela posição, quando você está no palco, ela é extremamente desconfortável. Você é o centro das atenções, tá todo mundo te olhando e tá todo mundo preparado para te julgar ou para te criticar. Então, essa é a primeira questão, essa é a dor mais comum que as pessoas têm. Eu sempre falo sobre isso, a gente até dá um nome para essa expressão que a gente chama de glossofobia, que é o medo excessivo da fala, quase que como se fosse, de fato, uma doença, uma fobia. Então, essa é a primeira questão. Mas a segunda coisa, Mark, que eu sempre destaco é o seguinte: não é sobre falar em público. Falar em público e se colocar numa posição de destaque, ela é meio para algo a mais. As pessoas querem aprender a falar melhor para quê? Para terem autoridade, confiança, liderança, influência, persuasão, significância, impacto sobre as outras pessoas. Porque o que tudo isso gera na ponta? Crescimento, desenvolvimento, autoridade e o grande ponto, dinheiro. Por quê? Quanto mais você fala bem, mais você transmite autoridade e liderança, mais as pessoas te referenciam. Quanto mais pessoas te referenciam, mais você é chamado para uma posição de valor. E aí, como você bem acabou de dizer, isso cada vez mais aumenta o seu valor. Então, a sua percepção de valor é muito diferente de uma pessoa que não se comunica bem. Então, comunicação, assim como o dinheiro, é meio. O que a gente quer na ponta é a vida melhor. A gente quer, só para finalizar, desculpa, mas a gente quer, na ponta, no final, estar melhor com as outras pessoas, influenciar mais gente, ter melhores momentos com a nossa família, com os nossos filhos, proporcionar uma condição boa a todos eles, a nós mesmos. Então existem várias coisas que elas são meio, mas para um objetivo comum lá na frente, um objetivo finalístico na frente. E é muito interessante que tem muitas pessoas que se sentem injustiçadas porque falam assim, não, eu sou melhor que essa pessoa.
mas ele que ganhou a promoção e não eu. No fundo, a gente sabe que esse indivíduo conseguiu se vender melhor que o outro. Exato. Então, a comunicação tem um papel fundamental para conseguir cargos mais elevados. Totalmente. Porque você precisa de liderar, você precisa de convencer. Ô Mark, o mais conhecido vence o melhor. O digital tá aí para mostrar isso. Tem um monte de gente péssima criando conteúdo horroroso, mas extremamente bem embalado, extremamente bem comunicado, ganhando rios de dinheiro. Enquanto tem um monte de gente com ciúmes, com inveja, falando assim, poxa, aquele cara lá é péssimo e tá enchendo o bolso de dinheiro. Mas é o que eu falo, o mais conhecido vence o melhor. E ser mais conhecido passa por ter uma boa comunicação. E isso é extremamente importante. Não adianta você querer fazer o melhor produto, o melhor serviço, se você não souber comunicar bem e influenciar as pessoas ou mostrar para elas aquilo que você fala. E é o que eu falei na frase que você usou para me apresentar. Não importa o quanto você sabe sobre algo. Mark, eu posso ser o maior especialista do mundo num assunto específico. Agora, se eu não souber como transmitir isso para outras pessoas, cara, esquece. O maior exemplo que a gente tem, normalmente é na faculdade. Sabe aquele professor que é um crânio? O cara é um gênio, mas que ninguém consegue entender absolutamente nada que ele fala. Às vezes fala muito rápido. Não, nem é só questão de falar muito rápido. O cara não fala de uma forma que as pessoas conseguem entender o que ele tem para dizer. Sim. Ele é muito técnico. Ele é gênio para ele. Ele é gênio para ele, mas as não pessoas que estão do lado dele não são gênio. Uhum. Então, as pessoas não têm cuidado de entender com quem elas vão falar. Quem é a pessoa que está do outro lado da mesa? Que nível de profundidade eu preciso entregar para ela? É pouco, é raso, é muito? Sabe muito, sabe pouco? Qual audiência que está me assistindo? Quem está aqui? Eu vou entrar em PNL, em técnica muito específica, muito profunda ou não? Eu vou trazer mais o básico sobre comunicação oratória, rapport, etc. Tem que entender. Eu preciso entender quem está do outro lado da mesa. E aí você falou sobre essa questão de carreira corporativa, etc. Ô Marco, eu vou te falar com muita certeza. Você pode ter lá 2 pessoas para escolher para serem promovidas ali na sua empresa. Cara, aquele cara que é mais comunicativo, que é mais resenha, que é mais do contato, que conecta com a emoção das pessoas, que conecta com a emoção do time e que engaja, eu te garanto que esse cara tá na lista, mas ele tá primeiro. Ele tá na frente do que o outro cara que pode ser muito técnico, mas que não sabe expressar toda a técnica que ele tem para dentro do time. Então isso acontece muito na carreira corporativa. Dei um treinamento agora para uma comunidade de 60 trainees e estava falando com eles muito sobre isso, sobre essa questão da importância da comunicação dentro da jornada corporativa para um trabalho de promoção de carreira. Sem dúvida, a comunicação tem um papel muito significativo. Agora, falando um pouco de vendas, já que você também tem um pouco de conhecimento sobre isso, o que você considera que são os maiores erros dos vendedores, né? Eu vi alguns vídeos seus do diga, não diga. Mas que são dicas, Mark, que parecem ser muito simples, que Sim. parecem ser muito bobas, mas que mudam a percepção de um cliente. Quando a gente fala uma questão sobre isso aqui não é um desconto, isso aqui é uma condição exclusiva, eu mudo de uma percepção generalista para uma percepção customizada, para uma percepção exclusiva, de exclusividade. Então são trocas como essa que fazem muita diferença. Quando eu digo orçamento, é muito diferente de eu dizer proposta, porque a proposta dá uma visão de algo muito mais personalizado, de algo feito para você. E tem algumas técnicas que são bem legais em vendas, que eu queria até compartilhar uma delas, depois eu falo sobre a tese de comunicação em vendas, mas se liga nesse exemplo, que eu até gravei um conteúdo sobre isso. As pessoas marcam uma reunião com alguém. Então, marcou uma reunião comigo, e aí você quer confirmar essa reunião. E aí o pessoal manda mensagem normalmente assim: Oi Ciclano, tudo bem? Passando só para confirmar a nossa reunião amanhã às 15 horas. Tudo certo? Quando você manda essa mensagem passando só para confirmar a nossa reunião, você já está abrindo um caminho para o cara cancelar a reunião. Só para confirmar, você já está deixando a bola assim meio... Cara, quem sabe você não pode desmarcar aí, tá tudo certo e tal. Olha a diferença. Eu mando para você assim, a gente está com a reunião marcada, e aí eu escrevo: Mark, estou te enviando essa mensagem porque estou com tudo pronto para a nossa reunião amanhã às 15 horas. E, inclusive, eu preparei um material específico, exclusivo para a nossa reunião. Ô Mark, você não vai cancelar comigo.
Sabe por quê? Virou um compromisso Virou sério. um compromisso. Virou um compromisso. Você assumiu um compromisso comigo. E além de ter assumido um compromisso comigo, tem uma particularidade na minha fala que diz o seguinte: quando eu digo que eu preparei um material exclusivo para você, se você cancelar comigo, aquilo vai pesar sua consciência. Que você vai falar assim: eu sou muito sacana, eu sou muito babaca, porque eu preparei tudo. O cara preparou tudo para falar comigo e eu vou cancelar a reunião com ele. Entende como é que uma mudança muito simples de comunicação muda a percepção da pessoa sobre o que você tem a dizer para ela ou sobre ela? Então é muito importante isso. E comunicação, Mark, passa muito em vendas, porque venda é uma relação entre duas pessoas. Na comunicação a gente tem um transmissor e um receptor. Em vendas você tem um vendedor e um comprador. E eles se comunicam por meio de um canal e estabelecem uma conexão sobre isso. E as pessoas, Mark, elas erram no básico em comunicação. Quando você chega para comprar alguma coisa, a primeira coisa que qualquer vendedor tem que fazer é perguntar o nome da pessoa. Se ele não sabe de antemão, o ideal é ele saber de antemão. Mas o ideal mesmo é que ele saiba, além do nome, o que aquela pessoa está buscando ali. Qual que é o problema que ela tem ou qual é o desejo que ela está buscando suprir com aquela compra ou com aquele momento. Então as pessoas elas erram muito pelo básico. E venda é muito sobre relacionamento. A gente sempre fala, em qualquer negócio, que os melhores clientes são os que vêm por indicação. Porque eles vêm muito mais barato do que o cliente adquirido a mercado, que você vai fazer uma prospecção fria, ativa, etc. O cliente de indicação é muito melhor. E como que você fideliza um cliente? Com um bom atendimento, com uma boa comunicação, com um bom relacionamento e resolvendo o problema que ele tem. Não querendo enfiar a solução que você acha que ele tem para o problema que ele tem. Mas você vai entender o problema, que é o diagnóstico, para depois trazer uma oportunidade ali de solução. E eu tenho só um caso que é bem interessante também, esse exemplo que é de um amigo meu que me contou isso, que ele faz na empresa dele, na loja dele. Ele tem uma loja de moda masculina, e aí ele tem lá os vendedores, e aí esse vendedor, quando ele recebe um cliente na loja, a primeira coisa que ele pergunta é o nome. E aí ele começa a conversar, etc. O cliente fica ali à vontade, olhando a arara, essas coisas todas, para poder escolher a roupa. Nesse meio do caminho, enquanto o cliente está olhando ali as primeiras opções, ele pega, abre o celular dele de modo disfarçado e manda no grupo da loja, falando assim: o Mark está aqui na loja. Vem o gerente, quando está na loja, e cumprimenta aquela pessoa pelo nome. Aí o cliente fica assim: como que ele me conhece? Mas não é possível. Eu acabei de chegar aqui e o gerente já sabe o meu nome? E Mark, eu sempre falo isso nos treinamentos de comunicação oratória. O nome é a principal marca de identificação social que todas as pessoas têm desde o dia zero da vida delas. É a coisa que a gente mais escuta desde o dia que a gente nasceu, é o nosso nome. Seja por motivos bons ou seja por motivos ruins. Mas é a coisa que a gente mais escuta desde o início da nossa vida. Sim. E tem coisa melhor do que você ser atendido pelo seu nome, pelo seu sobrenome? Você tá lá no avião, na companhia aérea. Aí você sentou na cadeira. Aí você já é cliente diamante, black, não sei lá o que das quantas. Aí vem a pessoa, vem a aeromoça e fala assim: senhor Vitor Guelma, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bom dia. Eu tô aqui à disposição. Ela não me gerou valor nenhum adicional, mas só dela me chamar pelo nome e tem mais 180 passageiros lá dentro, cara, eu sou muito especial. E aí meu ego, Mark, tá aqui, ó, massageando, delicioso. Então é muito sobre isso, é sobre esse cuidado, atendimento e uma boa comunicação com os clientes. Agora, é interessante que a comunicação, ela também passa pela escuta ativa, né? Total. Na hora que você precisa de identificar a dor do cliente, né? O problema a ser resolvido. Então, quando você dá os treinamentos, cursos, eu imagino que você também ensina não apenas a parte da comunicação, mas também da escuta ativa, né? Com certeza. Isso é extremamente importante. Aí a grande questão é, a gente não tem 2 ouvidos e uma boca à toa. Sim. Ou seja, a gente tem que escutar mais e falar menos. E uma grande característica dos bons comunicadores, acredite você ou não, que os melhores comunicadores e os maiores líderes são os que mais sabem ouvir e falam menos. Eles escutam mais do que falam. Um líder numa empresa, ele escuta muito mais o time dele, escuta muito mais os colaboradores dele do que ele fica falando. Porque ele está ali para entender que time que está com ele, o que está acontecendo, qual diagnóstico precisa ser feito aqui. E aí sim ele fala para dar o caminho, para dar o direcionamento.
O Vabo, que foi meu professor lá do G4, quando eu fiz o curso de comunicação e oratória com ele escreveu um livro, e o primeiro capítulo do livro é a escutatória. E ele chama a escutatória de A Arte de Saber Ouvir. Mas, Mark, não é ouvir de qualquer jeito. A gente, com o digital, especialmente com a questão do smartphone, dos telefones, a gente cada vez ouve de forma menos empática com as pessoas, né? Ouve as pessoas. E o que é relevante disso? A gente não olha mais para as pessoas enquanto elas estão falando com a gente não se vira para as pessoas mais quando elas estão falando com a gente não presta atenção no que elas estão falando, então elas terminam de falar, a gente vai e faz uma pergunta exatamente sobre o que ela acabou de dizer, porque a gente está aqui, ó, multitarefa, multifunção, fazendo 46 coisas ao mesmo tempo, e a gente não consegue mais segurar uma atenção prolongada. Nosso estímulo está cada vez mais dopaminérgico, o shorts do YouTube, é a dopamina do TikTok, é o vídeo curto do Instagram, mas a gente não para isso aqui, ó, igual a gente está fazendo, olhando no olho, conversando. Isso é difícil pra caramba, pra caramba. Então a arte de saber ouvir, ela é uma das principais características do bom comunicador. Tem uma máxima que fala o seguinte também, e ela diz mais ou menos assim sobre comunicação e oratória. Fale em pé para ser visto, fale alto para ser ouvido, mas o mais importante de tudo, fale pouco para ser aplaudido. Pegou a visão? Isso é muito interessante. Muito forte isso, muito forte. Então é sobre postura, posicionamento, mas a entrega que você tem sobre o que você vai dizer ali para aquela audiência. E muito sobre escutar as pessoas está também vinculado sobre fazer as perguntas certas. E aí eu quero deixar uma outra dica que eu vou antecipar aqui, sobre conectar com as pessoas. Perguntas abertas, Mark, fazem total diferença num relacionamento com alguém. Então eu vou até usar uma brincadeira aqui sobre a minha criação de conteúdo. Nunca diga, ok? Vou dizer essa brincadeira. Nunca diga, como foi seu dia hoje? Diga, qual foi a melhor parte do seu dia hoje? Porque se eu pergunto como foi seu dia hoje, a pessoa responde, foi legal. Foi bom, foi ruim. Foi ok. Isso é uma dica que eu falava muito até na escola com os pais, porque pai tem muita dificuldade de falar com a criança, com o adolescente, etc. E aí olha a diferença. Aí eu pergunto, Mark, me conta aí agora, e eu quero que você me responda. Mark, qual foi a melhor parte do seu dia hoje? Responde. Está gravando um podcast com o Vitor Guilherme. E por que, Mark, que essa é a melhor parte do seu dia? Que é o momento onde eu me sinto mais leve, com menos estresse. Legal. E qual que é o seu grande objetivo com o Business Talks, com esse podcast, com essa gravação? Não digo só a minha, mas com a gravação com várias pessoas que estiveram aqui. O objetivo do Business Talks é levar conhecimento para as pessoas de diversas áreas. Pegou a visão? Olha como é que você aprofunda, explora muito mais do que se eu te pergunto. Mark, tá gostando aqui da minha participação no Business Talks Podcast? Tá incrível, você é um professor nato. Mas legal, você vai dizer para mim assim, tá ótimo, tá incrível. Sim. Mas se eu pergunto, qual a melhor parte desse talk que a gente teve aqui? E aí você vai explorar, e vai contar a história, e vai começar a contar por que foi, tal, por que aquilo faz sentido para você. Então as perguntas abertas que eu sempre falo, como, por quê, o quê? Essas perguntas fazem muito mais sentido do que perguntas de sim e não. Sim. Você gostou do dia de hoje? Ou perguntas que têm uma resposta única. O que você comeu? Inclusive, isso serve também para um quebra-gelo nos primeiros encontros, né? Para quem está solteiro. Sempre, com certeza. Tem outra tese em comunicação e oratória que a gente fala que a gente demora 100 segundos para poder conectar com alguém. Os primeiros 10 segundos a gente gasta para encontrar a pessoa e depois a gente tem 90 segundos para gerar conexão com ela. Se você não gera conexão em 90 segundos, é muito comum, é muito provável que você não vá manter vínculo com aquela pessoa. Por outro lado, tem aquela pessoa, cara, que você em 90 segundos, você já falou ali sobre 3 assuntos, já está querendo falar sobre mais 9, mais 50, e aquilo ali desdobra de um jeito muito forte. Então essa tese dos 100 segundos, ela é muito relevante. E o que é interessante sobre isso? Isso é muito comum em balada, como você comentou. Então 10 segundos para você poder encontrar aquela pessoa, aquela mulher bonita, o cara ali, etc. E aí você vai para as suas primeiras abordagens.
E aí as pessoas normalmente, e aqui eu não sou coach de relacionamento não, tá? Mas eu quero trazer só uma visão diferente me veio aqui. O hit conselheiro amoroso Exato. sendo substituído por Vitor Guelma. Tá vendo? Será, cara, que a gente vai poder assumir esse posicionamento aqui de conselheiro amoroso? Eu não sou expert em relacionamento e tudo, mas olha a diferença quando você vai abordar alguém. Tá gostando da festa? Aí a pessoa vai responder assim, tô. Ou não. Ou mais ou menos. Se eu pergunto, o que você tá mais gostando da festa aqui? Ou o que você mais espera dessa festa hoje? Aí ela vai falar assim, eu vim por causa do show do Jorge Mateus e é o que eu mais espero aqui, porque eu sou muito fã de Jorge Mateus. Aí eu descobri um ponto sobre ela. Aí eu começo a aprofundar, posso entrar em Jorge Mateus e começar a falar sobre aquele assunto. Então quer dizer que você gosta de sertanejo. Me conta mais, quais são os estilos dentro do sertanejo que você mais gosta? Já foi em show de Jorge Mateus? E como é que foi sua experiência no show? Você gostou muito? Aquilo foi marcante para você na sua vida? Você está vendo como é que uma pergunta feita de forma diferente abre uma prerrogativa para uma série de outras perguntas e de conexão? E aí, Marco, vou falar de novo. Eu não sou conselheiro amoroso, mas a forma como a gente se comunica com alguém muda o jogo, muda a percepção. Tem um livro, eu vou encerrar essa parte aqui, mas tem um livro que eu tô lendo que chama O Manual de Persuasão do FBI. E aí é de um detetive, de um investigador do FBI. É do mesmo que Nunca de Vida, Never Split the Difference? Não sei. Mas enfim, o Manual de Persuasão do FBI é de fato um manual sobre influência, persuasão e conexão com as pessoas, desde a parte de comunicação até linguagem corporal, rapport, etc. E aí ele dá um exemplo, o autor dá um exemplo nesse livro super bacana, que ele fala o seguinte: existe uma máxima em relacionamento entre pessoas que é a regra de ouro da amizade. A regra de ouro da amizade é você se colocar de forma empática com uma pessoa, o que normalmente a gente não faz. E aí eu vou explicar o que é a regra de ouro da amizade com uma declaração empática e um exemplo, que é o exemplo que ele dá no livro. Lá diz o seguinte: um cara viajava muito a trabalho e ele teve que ficar 3 semanas fora. E nessas 3 semanas fora, a esposa dele teve que ficar com as crianças em casa. E para ela foi extremamente desgastante ficar em casa. Foi muito pesado, porque, filhos para criar, rotina, cuidar de tudo, etc. E ele acabou tendo que prolongar a viagem além do esperado. Ele voltou além da data inicialmente prevista. E aí o que aconteceu nessa história? Na hora que ele chegou em casa, a esposa dele estava espumando de raiva. Porque ela falou assim: pô, mas que saco, que você demorou pra caramba, que demora, eu tô aqui estressada, papapá, não sei o que, tal, e ela super nervosa. Ele tinha 2 caminhos: ou entrar brigando, e aí aquilo ali ia tensionar para uma discussão muito extrema, sendo que a esposa dele já tá no momento ali de alta tensão, de alto nervosismo, de alto estresse, e ele podia ter uma outra opção, que é a que eu vou dizer qual que foi a resposta dele, que a gente chama de declaração empática para a regra de ouro da amizade. Ele vira para ela e fala assim: amor, me desculpa, eu entendo que os últimos dias para você foram extremamente desafiadores, e agora eu tô aqui para te ajudar, pra gente contornar essa situação com as crianças da melhor forma possível. Cara, na hora, a mulher já quebra uma parte, abaixa aquele nível de tensão de um jeito muito diferente. Muito diferente. Então eu falo isso, eu apresento esse exemplo da mesma forma como eu falo para outras pessoas, para outros ambientes. Um chefe, uma namorada, o pai, a mãe. Seja empático com as pessoas. Você nem precisa concordar com elas, mas só de você ser empático e colocar uma declaração empática com ela, já muda totalmente a percepção que ela tem sobre você. E aquilo vai fazendo com que vocês, de fato, quebrem aquela barreira inicial e comecem a ir para uma estrutura de regra de ouro da amizade. É muito importante acolher, né, o sentimento da pessoa, até para acalmar. Você trabalha com escola, você sabe como é que a palavra mais forte de escola, e nós trabalhamos dentro desse mesmo segmento muitos anos, uma das palavras mais fortes dentro de escola é acolhimento. É verdade. É escutar com empatia, escutar com paciência, é não interromper a pessoa enquanto ela está falando, que isso é uma outra questão super importante sobre rapport, que a gente pode explorar também. Então, assim, é o que eu sempre falo, é a arte de saber ouvir, mas é saber ouvir de forma ativa. Da mesma forma como a gente tem a nossa fala, a gente precisa ter a nossa escuta ativa, que é a escuta de forma empática e atenciosa. Excelente, Vitor. Agora,
pensando já no 2025, você está pensando em fazer, além dos cursos em companies, alguns modelos presenciais para uma quantidade maior de pessoas? Como que você vê o seu ano de 2025 dentro do seu trabalho de comunicação? Legal. A minha ideia é causar impacto na vida das pessoas por meio. Lembra que eu falei que comunicação e oratória é meio, não é fim? Então eu quero usar de comunicação e oratória e deste meu know-how para transformar e impactar a vida de pessoas. Se em uma comunicação, como eu acabei de dar o exemplo do casal, a gente consegue resolver um problema de relacionamento, cara, o poder da comunicação, ele é infinito. E a maioria dos problemas das empresas são causados por falhas de comunicação. O chefe que pensa A e a equipe entende B. O chefe que pensa A e não diz nada sobre o que ele está pensando para o time. Isso é super comum também. Ou aquele colega que comunica de uma forma X e você entende da forma Y. Tem coisas tão simples, Mark, eu vou voltar na pergunta. Mas, por exemplo, uma questão relevante de conexão com alguém. Se eu estou conversando com você e você tem uma velocidade de voz, de fala, mais devagar, é muito importante eu saber falar mais devagar, porque aquilo vai gerar rapport com você. Porque é muito ruim, se você fala muito rápido e eu falo muito devagar, já viu como é que é difícil eu conversar com alguém assim? Fica muito díspare a estrutura, fica muito distante a conversa de uma pessoa com a outra. Então, essas questões da gente se aproximar e gerar conexão são muito fortes e elas são base para a resolução de uma série de problemas. Como eu falei, desde problemas corporativos, sociais, pessoais, relacionais, etc. Último exemplo, e aí eu quero falar, a nossa comunicação, Mark, ela é dividida em 3 esferas. 7% da nossa comunicação é o que a gente fala. 38% da nossa comunicação é o tom de voz. E 55% da nossa comunicação é o não verbal. Ou seja, a minha roupa, que é outra coisa extremamente importante que as pessoas não tomam cuidado, que é a vestimenta, a imagem, como ela se apresenta para outras pessoas esteticamente, fisicamente. E dentro disso a gente também está falando sobre gesto, postura, etc. E aí o grande exemplo que eu dou é o seguinte: você brigou com sua namorada, ok? E aí você manda uma mensagem para ela, você está um pouco com raiva, e você manda uma mensagem para ela, mas você não quer entrar num tom muito pesado. Só que você está com raiva. E aí você manda ela um tom acima, mas fala assim: amor, eu tô te mandando isso aqui, mas eu não tô muito bravo, assim, não leva num tom tão pesado, eu tô falando numa boa por causa da discussão que a gente teve, etc. Ô Mark, deixa eu te falar o seguinte: se ela não tiver num dia bom, 38% da interpretação da mensagem que você escreveu para ela vai ser no tom de voz. Ela vai ler no tom de voz que ela quiser. Se ela tiver com mais raiva que você, ao invés de você, por mais que você fale para ela ler num tom ou 2 tons abaixo, ela vai ler 5 acima. E aí, é o que eu sempre falo, muitas vezes a melhor forma de resolver um problema de comunicação é olhando para alguém, olho no olho, conversando com uma pessoa. E por que eu vou conectar isso com o meu plano para 2025? A minha ideia, obviamente, é continuar gerando conteúdo de valor com os meus treinamentos B2B. Eu quero entrar no B2C também e criar novos cursos para várias frentes de comunicação. Mas eu quero ir muito para o presencial, porque eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto de olho no olho. Eu gosto que as pessoas entendam, de fato, o tom de voz que eu estou entregando para elas. Então, o presencial, para mim, é extremamente importante. Aí a minha tese é agora, talvez em fevereiro, logo que eu voltar de férias, eu lançar a minha primeira turma presencial e eu quero gerar valor de impacto real na vida das pessoas. Então, obviamente, uma tese é desenvolver também um trabalho de mentoria para poder ajudar aqueles que têm maior dificuldade com isso. E uma ressalva: comunicação e oratória não é dom. Não é dom. Comunicação e oratória é uma habilidade totalmente treinável, totalmente praticável, totalmente exequível. Então, atente-se a isso. Comunicação e oratória não é dom, é habilidade. Grandes oradores aprenderam a ser bons oradores. Steve Jobs, Barack Obama. Pode ser que tenha mais facilidade, mais naturalidade. Mas para chegar num nível de um lançamento de iPhone ou de uma mensagem tão impactante como foi quando o Obama foi falar sobre a morte do Bin Laden, por exemplo, foi anunciar a morte do Bin Laden, cara, ali você tá um nível acima, você treinou absurdo. É sobre prática, é sobre treino. Não adianta eu trazer a tese inteira se a gente não praticar. E vai lá no digital também. Porque, cara, se você não começar a gravar no digital,
o vídeo que for, do jeito que for, você sempre vai ficar adiando seu sonho. E vai ficar assim, não, amanhã eu gravo. Amanhã eu vou ter ido no cabeleireiro, amanhã eu vou ter ido no barbeiro, amanhã eu vou ter feito maquiagem, amanhã eu tô mais bonito. Aí chega amanhã, tem um problema, hoje eu não tive agenda. Hoje eu tô com um problema de agenda. Cada hora você vai arrumar uma desculpa. Por quê? É muito da tese nossa do procrastinador, sabe? A gente vai sempre empurrando. Então minha meta é gerar valor e eu quero já, de antemão, deixar o convite aqui para todos que estão assistindo o Business Talks, estão ouvindo o Business Talks, que me acompanhem, porque a minha ideia é gerar valor de fato para as pessoas e resolver problemas da vida delas, gerando ganhos e melhorias com comunicação. Muito bacana. Você foi falando, eu fui lembrando que há muitos anos atrás eu cheguei a fazer um curso de oratória e é muito importante nos cursos de oratória a parte presencial da prática, né? Total. Então, se tiver uma imersão, às vezes com um número maior de pessoas, né, do Vitor Guelma, eu acho que pode ser muito interessante. Com certeza, essa é a tese. E falando sobre essa parte de treinamento, sobre como começar, e muita gente me manda mensagem, como que eu começo no digital? Deixa eu te falar, eu aprendi o seguinte, começa de qualquer jeito. Eu comecei gravando um post totalmente sem preparo, sem estrutura, sobre o treinamento que eu tinha feito, que eu te contei no início aqui do podcast. Então, eu vou falar de novo. O importante é começar. Mas como que começa? Aí, Mark, eu deixo alguns caminhos para quem quer começar no digital. E aí, eu vou até falar para quem está nos escutando aqui. Se você quer começar no digital e está com medo de gravar, você vai começar fazendo o seguinte. Primeira coisa, você vai se gravar e não vai postar. E você vai gravar sozinho num quarto, ok? Segundo passo, se gravou sozinho num quarto, você vai agora chamar alguém para te gravar. Porque você já começou a colocar um desafio adicional, que é uma pessoa de fora te assistindo e com a possibilidade dela te julgar. Mas é uma pessoa do seu ciclo de relacionamento. Uma pessoa que você tem muita confiança. Marido, namorado, esposa, mãe, pai, etc. Vai pro próximo nível. Você vai pedir a pessoa para te gravar, mas uma pessoa que você tenha menos relacionamento. Então, uma pessoa que você tem ali um colega de trabalho, um parente um pouco mais distante, uma pessoa que você sente uma posição de maior desconforto. E aí, depois disso, você vai começar a buscar a publicação disso. E aí eu tenho caminhos também que eu até faço dos meus treinamentos e falo com os meus alunos. Você quer um caminho mais confortável primeiro? Você vai criar o seu ciclo de confiança, que é lá no Melhores Amigos do Instagram. Você pode pôr lá 3 pessoas, põe 3 pessoas lá e posta primeiro no Melhores Amigos. Postou no Melhores Amigos, já ganhou confiança para ir pro Stories, que também é mais fechado, que normalmente quem assiste o Stories são seus seguidores. O Reels ele tem um aspecto muito mais viral, ele vai muito além da sua base. Então você vai pro Stories. Terminou de ir pro Stories, geral, aí tá chegando a hora de você ir pro Reels. De você começar a gerar conteúdo no Reels, porque ali você vai dar mais capilaridade. Mas a gente começa com baby steps. A gente não começa já, às vezes, no Reels direto, é muito difícil para alguém já começar no Reels direto, é muito pesado. Sim. É muito difícil. Alguns conseguem, outros não. Mas a maioria das pessoas não. Então comece pequeno, comece baby steps. E se você quer, antes disso, um passo, para você começar a perder sua timidez para falar em público, vai falar na frente do espelho. Treina na frente do espelho. Porque ali você vai estar fadado ao seu auto-julgamento. O que também é bastante desafiador. Mas ali depois, como pessoa, você tem o seu julgamento e de alguém. E aí você vai aumentando a dificuldade desse julgamento. Então, pegou a tese sobre esse começo? Comece você com você mesmo. E não precisa postar. Mas só de gravar, de já ligar a câmera, de pegar a câmera aqui, ó, e colocar ela na sua cara, isso já é difícil pra caramba. Pouca gente consegue. E caminhando pro final, mas antes de eu te pedir as considerações suas, eu vejo que você encarou essa entrada no digital com muito foco, profissionalismo, disciplina e constância, né? Sempre. E o que a gente escuta das pessoas que cresceram no digital é a palavra constância, né? Como você falou muito. Vitor, eu vou te passar a palavra para falar as considerações finais, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, mas eu queria falar que foi uma tarde aqui de muito aprendizado. Eu acho que você soltou muito conhecimento bacana. Tô animado já para ver o Vitor de 2025. Eu quero participar dessas imersões presenciais. Eu gostaria de um cupom Business Talks para os nossos ouvintes. Vamos fazer. E uma honra estar aqui. Deixa uma mensagem final para o pessoal. Legal.
Acho que a gente falou muito sobre vários pontos muito importantes e, na verdade, e aí eu vou usar uma técnica de comunicação, as coisas mais importantes a gente repete durante as nossas falas. Então fica a minha dica, quando você tem que explicar algo para alguém e ela precisa relembrar um ponto muito chave daquilo, repita aquilo pelo menos umas 3 vezes. Então, nessa mensagem final que eu queria deixar, eu vou repetir coisas que eu já falei aqui. E isso é técnica de comunicação. E aí só dá um adendo aqui, um insight importante. Quando a gente está numa apresentação, a gente tem 2 momentos muito relevantes. O início e o final. São onde a audiência está com um pico de atenção na gente. Então, no início, a atenção está lá em cima. No final, a atenção tende a subir de novo. Uma apresentação eficiente... E aí, Mark, eu tô aqui no podcast, nem sei se vai dar para pegar minhas mãos. Não, espero que sim. Mas para o pessoal poder entender. Uma apresentação extremamente eficiente, ela funciona da seguinte forma. Um pico de atenção, esse pico cai, natural. E aí você faz o que a gente chama de conclusões intermediárias, que são marcadores. São coisas chaves que você quer que a sua audiência lembre enquanto você está apresentando algo. Então, faço uma conclusão intermediária, eu volto um pico de audiência forte. Essa atenção cai de novo, eu volto um pico de atenção. A atenção cai, eu volto um pico de atenção, ela cai, eu vou ao encerramento, onde eu vou deixar a minha mensagem final sobre isso. Então, eu estou usando aqui uma técnica de comunicação oratória. As pessoas, normalmente, quando elas vão apresentar sobre algo, elas tendem a falar sobre um assunto uma vez e depois nem relembram mais o que elas têm para dizer. Então, o que eu quero deixar de mensagem aqui? Primeiro, comunicação e oratória não são um dom, são uma habilidade extremamente treinável. Constância, começo e entrega são características fundamentais para você ficar bom em algo, ou muito bom, o que é a ideia. Sucesso, Mark, na minha visão, e eu escuto essa frase e compartilho muito sobre ela, sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Sem dúvida. Porque de resto, meu amigo, é trabalhar demais, é fazer demais, é entregar demais para você ter sucesso na ponta. E a frase que eu mais gosto é a que fala o seguinte: você não precisa ser bom para começar. Você tem que começar para ficar bom. Assim como Cristiano Ronaldo começou e ficou monstro, Messi começou e ficou monstro, Steve Jobs começou e ficou gigantesco. E ele, para preparar a jornada de lançamento do iPhone, Mark, eu tenho certeza que esse cara preparou assim um absurdo. Ele não entrou lá, acordou e falou assim: agora eu vou lançar o iPhone aqui. Ele pensou toda a jornada. E tem as técnicas que o Steve Jobs usa. O momento memorável, a questão da criação do vilão que ele fez lá na época com BlackBerry, slides concisos, números marcantes, palavras fortes. Ele escreve, por exemplo, ao invés de falar a Apple lança o iPhone, ele escreve assim: a Apple reinventa o telefone. É uma palavra que muda a percepção. Então todos esses caras são extremamente constantes. E tem aquela máxima que também fala o seguinte, que se você pegar a vida de um atleta profissional, de um grande executivo, de um grande empresário, e transformar ela num filme, esse filme é chato pra caramba. Sabe por quê? Porque esse filme é igual. Praticamente toda vez é o mesmo capítulo. O cara acorda, treina, faz de novo, dorme, acorda, treina, faz de novo, acorda, dorme, treina, faz de novo, e ganha um campeonato, ganha outro, mas depois que ganha ele volta, continua treinando mais, porque ele tem que continuar treinando. Então, cara, é sobre constância, disciplina e começar. Vou reforçar de novo, você não precisa ser bom para começar. Você tem que, de fato, começar para ficar bom. Excelente. Muito obrigado por ter compartilhado tanto, Vitor. Foi um prazer ter você aqui e te aguardo novamente. Sempre que quiser, a porta vai estar aberta. Você sabe que você acabou de usar um sinal inconsciente de linguagem corporal? Quando você conversa com alguém e você abre a palma da mão para essa pessoa, você conversa com ela aqui, isso está dando um sinal a ela de abertura. Eu entendo que isso, para mim, é um sinal de abertura de que a gente vai estar junto em próximos passos. Ou seja, você está abrindo o seu corpo para me receber.
Então, isso é um sinal de conexão muito forte que a gente tem dentro de linguagem corporal e que normalmente a gente faz isso de forma inconsciente. E eu fico muito feliz, porque você encerrou o podcast de uma forma me dando abertura sobre um próximo passo com uma linguagem corporal, um indicativo de sinalização de conexão com as pessoas, que é muito diferente se você falasse nessa parte final com as mãos em cima da mesa, poderia colocar numa posição diferente, mas como você abriu e foi inconsciente, eu tenho certeza que você não pensou em abrir a mão, sim. E isso dá um sinal de abertura muito relevante. É verdade tudo isso e assim, me sinto um pouco analisado depois de tudo isso. Vai sair um vídeo meu, cara, pra fechar, eu sei que a gente tá encerrando, mas vai sair um vídeo meu sobre o meu traço tóxico, é que eu fico avaliando a linguagem corporal das pessoas, sobre como elas sentam, como elas se movimentam. E aí, isso aqui vale outro podcast, Mark. Então tá o seu compromisso aí, eu tô aberto a estar aqui, já tô me convidando automaticamente pra gente vir aqui falar só sobre linguagem corporal, os traços de linguagem corporal numa conversa entre duas pessoas. Foi uma honra, obrigado mesmo pela presença e pela disponibilidade. Prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado, Vitor. Até a próxima, pessoal.